E onde ela chegava, ninguém ficava triste. Ninguém ficava calado ou quieto. Ela mexia com todo mundo. Ela provocava uma ascensão no lugar onde ela estava muito grande. Nós divergíamos muito, mas muito mesmo. Ela, sim, ela era muito assim, e sempre foi muito carinhosa na forma de chegar, de aproximar da gente, sabe? Era muito companheira, ela era muito preocupada. Ela era bem trabalhadora, tipo, sempre eu via ela ali correndo atrás de curso, de fazer curso, trabalhando, novinha, e eu tinha, assim, muito admiração, né? Ela era tudo pra gente, né? Era companheira, amiga. Natália era companheira, amiga. Era ela que cuidou quando os meninos eram pequenos, ela cuidava das crianças. A gente saía final de semana, nós fazia trem aqui na casa da Simone. E ela, como se diz, Natália era muito família, ela preferia ficar aqui do que sair, viu? Eu que falava, vamos sair, vamos sair. Ela queria ficar em casa com o pai e com a mãe dela. O dia normal na vida dela era levantar de manhã. Ela levantava por volta de 6, 6h30. Vinha pra cá, pra casa da nossa mãe, pra tomar café. E aí ali ela sentava com a xícarazinha e ela tinha mania de balançar as perninhas assim e o corpo. Não sei nem como equilibrava o café, né? Sempre foi assim, uma lembrança muito feliz de, sabe, de ter ela por perto de mim aqui, até porque ela mora ali, né, e a gente aqui. Então, sempre que ela saía para trabalhar, ela passava aqui para pegar café, né? Ela levava a garrafa de café daqui, de casa, mas sempre ela chegava muito feliz, cantando. Ô, mamãe, agora vai dar certo. Falei, que bom, né, Vanessa? Ah, sempre brincalhona, né? Muito. Brincalhona. Muito. A maioria das coisas que ela falava brincando com as pessoas tinha sentido duplo. Tinha que ter muito cuidado com o que falava com ela, porque ela é muito ligeira para fazer as piadas, sabe? Ela gostava muito de fazer piada. Muito, mas muito. Você pensava que ela estava falando sério, não era uma piada. Era. Tanto que, às vezes, a gente pedia, não, Vanessa, espera aí, vamos conversar 5 minutinhos sério, já começava 1, 2, 3, contando o tempo de acabar esses 5 minutos para voltar a sorrir, sabe? Era assim. E ela era uma menina muito feliz, porque ela vivia sorrindo para tudo quanto é lado. Ela chegava no portão, já vinha sorrindo lá para cá, coisa mais linda. Então eu sinto muito falta dela, da alegria que ela era. Quando a gente ia sair também, eu chamava ela pra sair, levava ela. Ah, né? Não tinha lugar não, o negócio tava era do PT mesmo. Era de voltar de manhã. É isso aí, faz falta, que era um momento, né? Viveu, você tá doido. Ele se divertia muito, então. Nós divergíamos muito, mas muito mesmo. Ela não conseguia ficar dentro de uma casa sozinha, assim, ficar ali, sem fazer. Ela sempre estava procurando alguma coisa para fazer, né? Sempre estava correndo atrás de alguma coisa. Ela queria ir para a rua. Tomar uma cervejinha todo dia era de lei. Uma latinha para destressar, porque ela era muito estressada. E nós chegamos nessa Caldas Novas com 4 caixinhas de cerveja, umas 3 Coca-Cola 2 litros, 10 hambúrgueres, eu lembro direitinho, 10 hambúrgueres. E aí, como que nós vamos ficar em Caldas Novas desse jeito 3 dias, gente?
esse tanto de criança pra gente sustentar, só vamos, vai ter que dar certo. Então, foi mais uma vez que a gente foi no limite, sabe? Mas foi muito bom, a gente estava muito, foi todo mundo junto, a gente divertiu muito. Ela era a primeira a acordar e ir pra piscina e a última a sair da piscina. Ela chegava no final de semana, ela falava, pai, vamos tomar uma cerveja. Ela gostava muito de tomar uma cervejinha. Assim, mas é 1 ou 2 latinhas no máximo. Era que ela falava, ai, pai, tô cansado de ter uma cervejinha pra tomar. Não, nós dá um jeito. E quando tinha cerveja na geladeira, ela falava, pai, cerveja sua, eu vou tomar. Eu falei, pode tomar. Eu tomava 2 latinhas ali, 3 latinhas só. Eu não era de beber também, muito. Mas a Natália era uma menina muito feliz, muito alegre. Que nem o Luiz falou ontem, a gente fez 26 anos de casado ontem. 35 anos. 35 anos de casado ontem. Aí ele falou, nossa, amor, se a Natália estivesse aqui, essas horas nós já tava fazendo festa, porque ela não esquecia, e tudo pra ela era alegria, né? Ela era muito alegre, né? Nossa, ela não esquecia a data de ninguém. Mania de festa. Mania de festa. Toda data ela trazia mesmo um bolo. Marcava de a gente fazer, tipo, meio, como é que chama? De surpresa, né? Que era pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã também. Quando tinha uma festa do meu filho também, ela me ajudava também a programar, comprar os trem, correr atrás. Ela fazia também, ajudava a gente bastante. As nossas burradas, cagadas da vida. Nós ria de nós mesmos. Ela fazia muita piada, assim? Muito, principalmente dessas burradas. Eu não acredito que nós fez isso, nem eu. Aí eu tava conhecendo um rapaz e eu peguei a Natália no carro desse rapaz e a gente foi parar lá em Araguari, assim, passeando aleatoriamente. 3 horas da manhã, nós voltou. Aí eu sempre, quando eu saía com ela, eu dormia com ela aqui, no quartinho dela aqui na Simone. Aí esse dia, no dia cedo eu ia pra cara dela e falei, não acredito que nós fez isso. Ela, nem eu. Não, essa é a primeira e última vez, eu também. A gente queria ir pra Cancún, passar férias. A gente planejava vender o apartamento, um dos apartamentos, e ir, sabe? Esse ano agora. Primeiro a gente ia fazer uma cirurgia plástica na barriga, nós 2 juntas, depois nos seios, na barriga, nos seios, e aí o que sobrasse a gente ia pra Cancún, só ser feliz lá. Só botão lá em Cancún, todo mundo tá. Esse era o sonho, esse era o projeto. Era só esse, até o momento assim que a gente conversava junto, era só esse. A gente não queria comprar casa, nem trocar carro, essas coisas assim, materiais. É só viver mesmo, sabe? A gente queria ir para Cancún. Então, ela tinha até comentado para mim que ela queria comprar uma casa, mobiliar a casa do jeito que ela queria. E ela falou que, acho que foi 1 mês antes que ela se foi, falou que ia... ela falou que ia comprar uma casa e mobiliar do jeito que ela queria, que ela sempre sonhou, em morar sozinha. Ela queria uma casinha, morar sozinha, né? Ser independente, né? É isso que ela queria. Ela queria ter as coisas, queria subir de vida, queria ter uma vida melhor, que sempre queria... E, portanto, no dia que aconteceu o fato, ela trabalhava no posto e ela ia passar para gerente, já. Ela já tinha passado para gerente, ela ia se tomar conta da conveniência. Ela ia tomar conta da conveniência das meninas. Ela estava muito feliz. Ela estava muito feliz. Pai, vou aumentar meu salário, vou trabalhar mais um pouquinho, mas para mim é isso que eu quero subir de cargo, quero trabalhar, quero viver minha vida. Eu fico pensando assim, nossa, como é que ela consegue, né, cuidar das meninas, fazer as vontades das meninas, que às vezes nem meus filhos eu fazia. Eu falei, Vanessa, larga de ser pobre, você tem R$10 pra você pôr gasolina, você vai comprar um picolé pra sua menina. E ela tirava aqueles R$10. E era isso mesmo, R$10 da gasolina. E comprava o picolé. Ela sempre preocupada com as meninas, o horário de buscar, de levar, de pegar no trabalho a Ana Júlia, que é a mais velha, né? A Heloísa no colégio. Então era assim, o dia a dia dela. E aí, ela às vezes parava por volta de umas 3 horas da tarde, 4, dormia um pouco, né, à tarde, e falava que tinha que voltar para a rodagem à noite. Ela falava, eu preciso voltar para a rodagem à noite, porque eu preciso pagar isso, preciso comprar pneu pro carro. Era uma menina feliz,
que ela era uma menina trabalhadeira, honesta, muito honesta mesmo. Isso a gente somos pobre, mas a gente foi criado sempre na roça, na fazenda. E então isso ela já veio de berço. Então ela sempre foi, ela queria ter as coisas, queria subir de vida, queria ter uma vida melhor. Deu de quanto ela teve as crianças dela, o Pedro Felipe, ela sempre trabalhou, nunca deixou de trabalhar. Nunca gostou de passar ninguém para trás, ela sempre foi certinha. E se ela quisesse alguma coisa, ela pedia nós, irmãos, emprestado, ou minha mãe e meu pai também. Era exemplo para mim de mulher, de mãe, de filha, porque ela amava esses dois de um tanto. Meu Deus do céu. Ela vivia falando que a maior riqueza dela era a família dela. Para mim mesma ela falava. Às vezes a gente tinha que saber de chegar nela para conversar, porque pelo olhar dela, ela já sabia ali que não tá muito bem aquele dia. Mas o que eu lembro dela é das risadas dela. Muito brincalhona. E às vezes eu penso que eu não vou aguentar, porque é muito corrido para mim. Mas igual eu tô falando, né? Agora vai dar certo, porque errado já estava dando. Sabe, sempre assim, ela falava desse jeito assim, sabe? Porque foi muito corrido, muito sofrido. Mas aquilo para nós parecia muito normal, porque a gente estava sempre feliz, né? Muito feliz. A gente conversava sobre tudo, né? Tudo. Falei para ela uma vez que se um dia uma de nós duas morresse primeiro que a outra, que a gente tinha que dar um jeito de sumir nossas conversas no WhatsApp. Que tinha muita coisa ali que muita gente não podia escutar que a gente falava, né? Mas, sempre conversamos sobre tudo, o tempo todo. O tempo todo a gente se falava, o tempo todo. Eu tinha mania de ligar para ela mais de madrugada, que meu sono é muito ruim durante a noite. E aí eu ligava 1h, 2 da manhã, às vezes ela atendia, outras não. Aí um dia eu liguei para ela na sexta-feira, era 00:30, e ela não atendeu. Aí no outro dia ela me ligou nervosa, falou: ó, Lígia, você me ligar essas horas, eu tô dormindo, eu durmo, sabia que eu durmo? A Natália era uma pessoa que sabia escutar. E ela sabia falar o que você queria ouvir. Ela não é daquela que, tipo assim, a maioria das pessoas te julga, ou ela te... não é assim, não. Ela falava, não, você tem que ter calma, tudo tem seu tempo. A última vez que eu conversei com ela falou isso pra mim. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Tudo o tempo de Deus, amiga. Ela falava de jeito pra mim. Ela podia estar passando um aperto que fosse, a Natália, um aperto que fosse. Ela estava sempre sorrindo, sempre sorrindo. O sorriso dela contagiava todo mundo. Quando ela chegava, ela já contagiava as pessoas, tanto que ela era alegre. Para ela não tinha nada, não tinha tristeza. Ela não via maldade em ninguém, não fazia mal a ninguém. Se ela não pudesse ajudar, atrapalhar, ela jamais atrapalhava. Ela não gostava muito de comentar as dificuldades, porque ela falava que ninguém leva para casa da gente um prato de comida, um pacote de arroz, então para que saber do íntimo? Né? Ela falava isso, que não precisava. Ela corria atrás das coisas dela e sempre sorrindo, sempre. Mas ela era assim meio oculta comigo, entendeu? Sobre as coisas delas, às vezes que eu conversava com ela, né? Assim, da infância dela também, ela era fechada comigo. Quando ela resolvia soltar alguma coisa com ela, falava através de brincadeira, né? Ela brincava assim, para poder responder a resposta, ela brincava um pouco para depois, né? Para depois falar. Mas ela era meio assim, fechada. Ela colocava a gente pra cima. Às vezes ela tava muito triste, porque assim, ela botava aquele sorrisão no rosto, mas o olhar dela dizia, não tô legal, mas eu tô aqui, tô te ajudando. Então, ela sempre falava pelo olhar, ela é expressiva. Muito. Ela dava sorrisão pra gente, mas o olhar dela contava que ela não tava legal. Eu via nisso nela, né? Como tu diz, eu via isso nela, comigo principalmente. Eu falava, o que foi? Você também não tá legal. Não, não é nada não, vai melhorar. Ela custava falar. Eu tipo assim, às vezes que ela falou alguma coisa pra mim, é porque eu pressionei ela muito, mas ela gostava de ficar calada.
né? Pra mim mesmo, ela demorava a desabafar. Porque eu danava, igual ela danava comigo. Portanto, que quando acontecia alguma coisa com ela num relacionamento, ela não contava pra mim. Porque ela ficava com medo de acontecer alguma coisa, sempre protegendo a gente, né? Me protegendo. Ela sempre foi uma menina protetora. A Natália sempre foi protetora. Então ela sempre protegeu a gente. Falou, não vou contar pro meu pai. Às vezes ela passava dificuldade, às vezes ela chorava. E eu falava, aconteceu alguma coisa, Natália? Não, pai, tá tudo bem. Mas às vezes ela contava pra mãe dela, mas a mãe dela também não contava pra mim, com medo da gente fazer alguma coisa, né? Começa nesse sentido, que muitas vezes pode ter um caráter de cuidado, ele tem ciúme porque ele me ama, mas que é um controle da liberdade, ele vai cerceando a liberdade dessa mulher e fazendo ela se tornar cada vez mais dependente dela, até para que ela tenha dificuldade de pedir ajuda depois, porque ela vai estar afastada de todos, né? Então ela começa a ter dificuldade de pedir ajuda porque ela não tem mais com quem contar. Cada um tem seu tempo de reconhecer e pedir ajuda, mas a gente percebe que, por mais que às vezes a mulher ainda não está naquele momento que ela reconhece, né, e que ela quer pedir ajuda, todos esses comportamentos que vão cerceando a liberdade dela, há um incômodo. Ela percebe, no íntimo dela, ela entende que aquilo não está certo, né? Então há um incômodo, ela vai se sentindo incomodada, ela vai se sentindo menor, né? Ela vai se sentindo menosprezada, diminuída. E aí esses pontos que é importante às vezes a gente ajudar ela a enxergar, né? Olha, ele não pode diminuir a sua autoestima, ele não pode falar assim com você, não é bacana, não é cuidado isso, né? E mostrar, compartilhar as redes de apoio mesmo com ela, porque às vezes, primeiro, por conta dela, às vezes ela entrando em contato com esses locais ou pela rede social, um conteúdo, né, que vá mostrar para ela o que são os tipos de violência que muitas vezes, que muitas pessoas ainda entendem que a violência é só física, né, e não enxerga a violência psicológica, não enxerga a violência moral, a violência patrimonial. Então, quando ela se informa, ela começa a fazer os links. Olha, a violência patrimonial, acho que eu tô sofrendo isso. Olha, o que é a violência moral? Acho que eu tô sofrendo isso. Então a informação é muito importante para que ela mesma faça esse link com o que ela tá vivendo. A gente percebe que a mulher que não procura ajuda profissional, a chance dela repetir esse ciclo é grande, né? Dela retornar nesse ciclo. Porque são coisas muito íntimas, são questões muito íntimas dela, que precisa ser trabalhadas, né? A questão emocional, são as expectativas desse relacionamento, são às vezes filhos envolvidos. Então ela precisa da ajuda profissional para ela ver quais caminhos são possíveis para ela tomar. Seja a denúncia, seja o fortalecimento psicológico, seja acessando um direito social, né?
Eu gostava, tipo assim, é ruim, né? A gente ter menos um irmão, que a gente nasceu foi em 4, não foi em 3, né? E faz muita falta isso. Eu queria tanto, sabe, sonhar com ela, eu queria conversar com ela. Porque eu sonhei 2 vezes só com ela, sabe? Eu queria sonhar mais vezes com ela para ver se mata essa saudade dela. Porque é muito forte, muito triste. É amizade verdadeira, eu acho que eu nunca vou achar que eu tinha com ela, nunca. E foi pouco tempo, pra vocês verem, 2019, 2021, foi 2 anos de amizade que eu nunca tive na minha... Eu tenho 31 anos, eu nunca tive na minha vida. A conexão que eu tinha de amizade com ela, eu nunca tive com ninguém, nem com a minha própria família, infelizmente. Eu queria que nunca que as pessoas nunca esquecessem, né, do ente querido delas. Sempre lutar para a justiça ser feita, né? É. Porque se a justiça ser feita, dá mais esperança para as pessoas, né? Sempre foi alegre, né? Sempre foi uma menina alegre. Sempre. Por toda dificuldade que a gente passava no dia a dia, ela sempre estava sorrindo. Sempre sorrindo. Então isso marcou muito pra gente, o sorriso da Natália. Com minha metade, né? É o que eu sempre falo. Vanessa, melhor pessoa do mundo. Muito alegre, cheia de vida ela era. Muito guerreira, super mãe, super irmã. A Natália era uma menina muito feliz. Ela foi muito feliz, muito alegre. A Natália foi tudo pra gente. A gente perdeu uma guerreira. A gente perdeu uma mãe, uma ótima mãe, uma menina batalhadeira. Ela queria cada vez, só queria ser feliz, né?